O meu nome é Francisco Almeida Araújo. Eu sou mineiro, no sul de Minas, fui criado no estado de São Paulo, residi em outros estados, atualmente resido na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, onde sirvo nosso Senhor Jesus Cristo na igreja em Anápolis como diácono permanente. Anteriormente, como já dissemos, a nossa experiência religiosa se fez dentro das igrejas protestantes. Eu fui educado biblicamente, religiosamente, do ponto de vista teológico, dentro do mundo protestante. Desde a escola dominical, aprendendo ali a amar a Bíblia, a amar nosso Senhor Jesus Cristo, a ter uma vida de oração. E nessa nossa caminhada dentro da igreja do protestantismo, mais precisamente dentro da igreja batista, nós fomos servindo, na medida das nossas forças, das nossas limitações, a nosso Senhor Jesus. Fui ordenado pastor, fui pastor em várias igrejas batistas no estado de São Paulo, depois no Paraná, voltamos para São Paulo. Tínhamos, com relação à igreja católica, uma impressão muito errada, muito negativa. A igreja católica é uma igreja que se desviou da verdade desde o início do século IV, outros colocam até no século III, e foi acrescentando algumas práticas antibíblicas, etc. Essa era a minha visão, achando que os católicos eram idólatras, que adoravam a Virgem Maria, que adoravam imagem, que tinha uma série de outras práticas antibíblicas. Estávamos realizando, logo após a escola dominical, então no domingo de manhã, naquele primeiro domingo do mês, aquilo que se chama a Ceia do Senhor. E estava ali, então, depois de cantarmos belíssimos hinos, os diáconos prepararem as partículas de pão, e as bandejas com pão, e também as bandejas com os cálices com suco de uva, e nós, então, abrimos a Sagrada Escritura, nesta passagem que mencionamos, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que já havíamos feito essa leitura, essa exposição, a dirigir essa celebração tantas e tantas vezes, e nesse dia, quando abri então a minha Bíblia, li lá o versículo 23 que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos tenho ensinado, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e o versículo 24, e havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de... Eu fiquei abalado, procurei não transparecer tudo aquilo que estava ocorrendo, porque nós, batistas, éramos ensinados o seguinte: por se tratar de igrejas no Brasil, onde 99% dos membros das igrejas protestantes no Brasil são oriundos da igreja católica, então os batistas são orientados, quanto à sua formação teológica, quando celebrarmos a ceia, lemos essa passagem, mas explicamos: olha gente, isso aqui, o pão continua pão antes, durante e depois da oração, o suco de uva não vai mudar em nada, não há mudança nenhuma, vocês vão tomar aqui, vão comer um pedaço de pão, vão tomar um pequeno cálice de suco de uva, que representa, simboliza o que Jesus realizou no Calvário. Não vamos cair aí no erro dos romanistas, que diz que houve uma mudança, que realmente Jesus está presente. Embora nós fizéssemos isso, e nesse dia eu não fiz. Eu li do 23 até o 32, e depois fechei a minha Bíblia, oramos, e os diáconos passaram a bandeja com pão e com cálice, e encerrou-se o culto. Aquela palavra muito forte no meu coração, na minha mente: isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. A princípio eu julguei: meu Deus, que tentação. Então, eu pedi licença então à igreja. Esta era uma igreja, como disse, que estava ligado a uma escola bíblica, então nós tínhamos muita gente que poderia perfeitamente me assistir, como pastores, e ficou uma outra pessoa no meu lugar. Eu pedi licença, não disse por que a igreja, pedi licença para que eu pudesse fazer uns estudos que seriam muito importantes para a minha vida.
Todos então pensavam que eu estivesse me preparando para o mestrado da Faculdade Teológica Batista em São Paulo. Eu não disse nada. Fui para mim. Então fiquei naqueles dias, vim à igreja, ficava sentado com os demais membros lá no meu banco, junto com o povo, e eles pregavam, e ali oravam, e eu estava ali participando. Mas em casa eu entrava no meu quarto, abria a minha Bíblia, colocava sobre a cama e de joelhos, pedindo a Deus que de mim tivesse misericórdia, me livrasse daquela tentação, que me voltasse a dar-me aquela mesma convicção que tinha antes, de que simbolizava, representava o corpo de Jesus. Então eu resolvi fazer um estudo. Eu falei, não, eu vou fazer um estudo. E comecei a ler desde o Evangelho de São Mateus. Eu não quis pegar os trechos da Sagrada Escritura que falam sobre a ceia, mas eu comecei a ler. Não, eu vou começar a ler aqui desde o primeiro capítulo, o primeiro versículo do Evangelho, e vou começar a fazer um estudo para que eu volte a essa convicção. Quanto mais eu estudava a Bíblia, uma tradução de João Ferreira de Almeida, uma Bíblia, portanto, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil, a revista e corrigida, mais eu ficava, esta dúvida se acentuava, porque a Bíblia diz, isto é o meu corpo. Os ensinos, enfim, das igrejas evangélicas a esse respeito. Os comentários bíblicos de Moody e tantos outros comentários, colocava ali, e os comentários diziam, representa, simboliza. Mas eu olhava para a Bíblia diz, isto é. Aí também me veio o meu coração, meu Deus, com quem que eu vou ficar? Com os livros dos meus professores, com as minhas anotações, com o que eu aprendi na Faculdade de Teologia dos Batistas, ou eu vou ficar com a Bíblia? Muito bem. Depois já de muito tempo, muitos meses de estudo, de oração e de lágrimas, porque eu não poderia continuar tendo aquela luta no meu coração, estava eu ajoelhado, com a Bíblia aberta em cima da minha cama, e eis que eu então vou abrir, estava estudando o Evangelho de São João, no capítulo 6. No versículo 24, Nosso Senhor começa o seu famoso discurso na sinagoga de Cafarnaum sobre o pão da vida. Ele vai falar, depois de realizar aquele milagre maravilhoso da multiplicação dos pães, que tem hoje eu vejo um sentido muito extraordinário. Ele vai falar ali a respeito do maná e vai dizer de um pão descido do céu, um pão extraordinário. Então, lendo esta passagem, fui lendo-a até que eu cheguei aos finais dos versículos aqui do 47 em diante, que diz, em verdade vos digo, o que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Uma concordância para ver o que dizia no grego. E esta palavra comer, eu descobri então no Evangelho de São João, aqui nesta passagem, duas palavras gregas que são traduzidas de uma mesma maneira, comer. Mas no grego são duas palavras. Semente, para ser semente de ressurreição, porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. E eu então comecei a fazer perguntas ao texto. Como é que os judeus entenderam? Versículo 52. Então os judeus contendiam entre si, dizendo, como pode esse dar a comer a sua carne? Então a primeira descoberta que eu fiz na análise do texto, que eu me lembro, porque eu fiz grandes descobertas na época e ainda pretendo escrever. A primeira pergunta é, a primeira verdade que eu descobri, os judeus entenderam que Jesus estava falando literalmente. Ou seja, ele estava falando que daria realmente a sua carne e o seu sangue. Isto tudo, até o versículo 59 diz, ocorreu na sinagoga de Cafarnaum. Depois, ele saiu para fora.
junto com seus discípulos. Então, eu perguntei, os judeus será que teriam entendido mal o discurso de nosso Senhor? Será que Jesus estava falando de uma maneira simbólica, alegórica, e eles entenderam literalmente? Vamos ver como é que os discípulos entenderam. E um grupo de discípulos, no versículo 60 diz, e ao ouvir essas palavras, ou seja, que tínhamos que comer e beber do sangue do Senhor, que é uma promessa, Jesus disse que daria da sua carne e do seu sangue. O versículo 60 diz que muitos dos seus discípulos disseram, dura é esta palavra. Quem é que pode entendê-la? Quem a pode suportar? Quem a pode ouvir? Sabendo Jesus, que lê os corações. Sabendo Jesus, versículo 61 em si mesmo, que seus discípulos murmuravam a esse respeito. Isto vos ofende, ou isto vos escandaliza, diz uma outra tradução. E aí ele vai dizer, e se vocês virem o Filho de Deus, o Filho do homem, melhor dizendo, subir, ascender para onde ele estava primeiro, os seguidores também acharam dura a palavra, entenderam literalmente. Muito bem, qual foi a reação desses discípulos? E desde então muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Abandonaram Jesus, porque Jesus lhe havia prometido dar a sua carne, o seu sangue, literalmente. E ele olha, vê que os judeus se escandalizam com aquelas palavras e não aceitam. E ele olha ali e vê um grande número de discípulos que o abandonam. Jesus continuou firme no seu propósito, ou seja, de que ele estava prometendo dar a sua carne e o seu sangue, e que nós, para termos vida eterna, teríamos que comer. Jesus então disse aos 12, quereis porventura, vocês irem também? Quereis porventura seguir a esses que acharam dura as minhas palavras, que se escandalizaram pelo fato de que eu estou prometendo dar a minha carne e meu sangue? Em nome do colégio apostólico, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então veja, amados irmãos, os três grupos, os judeus entenderam literalmente, os discípulos que abandonaram nosso Senhor entenderam literalmente, ou seja, que Jesus estava fazendo uma promessa da Eucaristia, que daria seu corpo e seu sangue para alimento de vida eterna, que nós tínhamos que comer e beber desse sangue, porque quem não come e não bebe do sangue não tem parte com ele. E Pedro e o grupo dos apóstolos e os discípulos fiéis também entenderam literalmente. Só que existe uma diferença entre os judeus e aqueles que abandonaram. Eles acreditaram em Jesus. Eles disseram, aonde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Só o Senhor diz a verdade, porque nós sabemos e cremos que o Senhor é o Filho do Deus vivo. Deram fé nas palavras de Jesus. Neste dia, amados irmãos e irmãs, o meu coração despertou para uma enorme alegria. Descobri a Eucaristia. Descobri que nosso Senhor Jesus Cristo, na sua infinita graça, não só quis morrer por mim no Calvário para salvar a minha alma, mas quis também, por amor a mim, miserável pecador, se tornar pão de vida eterna, se tornar alimento para a minha caminhada nesta vida rumo ao céu. Também quis se doar para nós na Eucaristia. Havia ajoelhado como pastor protestante, com dúvida sim, mas ainda era pastor. Eis que agora, pelo estudo da palavra de Deus, e só pela Bíblia, eu levantava-me como católico, apostólico, romano, pela graça de Deus. Por que católico, apostólico, romano, pela graça de Deus? Porque pelos meus estudos teológicos, eu sabia que a única igreja que ensina a verdade plena sobre a Eucaristia, a transubstanciação, que nas palavras de consagração do sacerdote, o pão e o vinho deixam de ser pão e vinho para se tornarem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Levantei-me convicto, vou para a Igreja Católica, mas pensei, e como é que vou fazer? E as imagens, e a idolatria, e a mariolatria, ou seja, eles adoram a Virgem Maria, eles adoram a imagem, e o purgatório, e rezar para os mortos, e os santos, e aquela coisa. Mas
além dessas coisas, me vi, e agora, o que eu vou fazer? Onde vou trabalhar? Como é que vou sustentar minha família? Vou perder meu emprego? Vou perder a casa onde moro? Vou perder o carro que uso da igreja? O que vou fazer? Como é que a minha esposa vai reagir? Como é que meus filhos vão reagir? 4 filhos trabalhando na obra de Deus. 2 em Curitiba como co-pastores. Uma editora fiel, uma editora protestante. A outra minha filha evangelista de crianças. Os 4 filhos mais velhos. Como vou enfrentar? Mas disse, não, eu quero esse Jesus. Eu quero saborear Jesus na Eucaristia. Eu preciso de Jesus. Eu descobri aquele tesouro. Estava disposto a deixar tudo e todos por Jesus. Porque o meu compromisso teria que ser com a verdade, com a palavra de Deus. Levantei e procurei minha esposa. E aí, para não alongarmos, comecei com ela no nosso quarto um estudo, procurando conduzi-la pelos mesmos caminhos da palavra de Deus que me chegaram a essa convicção. Ela também pôde perceber a verdade cristalina, claríssima, tão clara da Eucaristia. Depois enfrentei meus filhos. Tive problema com um dos meus filhos que deixou-nos e foi morar com um pastor, porque não aceitou que nós fôssemos para a Igreja Católica, viéssemos para a Igreja Católica. Entreguei o meu cargo na igreja, deixei tudo, e aí então começamos a nossa vida na igreja. Procurei o Monsenhor José Lélio Mendes Ferreira. Ele me recebeu, disse, Monsenhor, o padre, vim aqui porque quero vir para a Igreja Católica. Mas por que o senhor quer vir? Aí contei a ele a descoberta, a maravilhosa descoberta que fiz da Sagrada Eucaristia. Eu quero vir para a Igreja Católica, quero receber Jesus na Eucaristia. Mas eu tenho ainda muitas dúvidas. Dúvidas sobre a Virgem Maria, dúvidas sobre o purgatório, dúvidas sobre a imagem, dúvidas sobre a oração pelos mortos e tantas outras coisas. Eu quero... Ele disse, fique tranquilo. O mesmo Deus que ele mostrou esta verdade da Eucaristia, o fará descobrir as outras verdades. Que palavra sábia desse bispo. Nesse período, nós estávamos vindo à missa todos os dias. Mas o padre, a missa das 7 horas da manhã, nós estávamos ali, sentados, era um grupo não muito grande, as missas de dia de semana, e eu podia ouvir aquelas maravilhosas palavras dos sacerdotes. As mais sublimes palavras, o mais sublime convite que o homem pode receber aqui na terra. Quando o sacerdote diz, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E eu vi aquelas pessoas felizes, mais do que felizes, felicíssimos quem recebe Jesus na Eucaristia. Mas eu não podia levantar para receber Jesus. O padre disse, a sua hora chegará. E nós ficamos meses para recebermos Jesus na Eucaristia. Eu na minha casa para discutir a Bíblia, era de manhã, à tarde, à noite, já não aguentava mais de tanta discussão de Bíblia, eles tentando demover-me de vir para a Igreja Católica, e eu mais convicto do que nunca na Eucaristia, queria continuar firme. Com isto, estava desempregado, era o mês de outubro. O que vou fazer? Onde vou trabalhar? Pensei, mas eu tenho um curso de universitário, sou professor, vou tentar conseguir um emprego em um colégio. Peregreinei pelos colégios de Atibaia, fazendo ficha, tentando, mas era mês de outubro. Então, comíamos mandioca, tinha bastante mandioca, e fomos comendo mandioca, até fiz um versinho na época, uma brincadeira, que depois é que eu fiz esse versinho, né? Eu comia mandioca, cozinhávamos a mandioca, água e ainda fogo, tinha lá uns gravetos, começamos a comer mandioca, fogo, um fogãozinho improvisado de lenha, porque o gás acabou, então comíamos mandioca. Estava com fome, comia mandioca. Então eu fiz um versinho dizendo assim, mandioca no almoço, mandioca no jantar, mandioca todo dia, mandioca sem sal. Porque é sem sal, eu disse que mandioca sem cessar. Então eu quis rimar assim com sem cessar, mandioca no almoço, no jantar, eu rimei lá com sal, etc. É uma brincadeira, mas foi momentos muito bonitos, momentos difíceis, mas momentos também de grande aproximação da misericórdia de Deus, de experimentar a graça de Deus. Muito bem, acabaram-se também as benditas mandiocas. E agora? Não tínhamos nada para comer. Não sei se foi 2 dias, minha esposa disse que foi 2, eu penso que foi 3, não importa.
se ficamos 2 ou 3 dias sem nada que comer. Eu, esposa, meu sogro paralítico e na época, então, 7 filhos. Não, 8 filhos. Fernando, pela ordem dos mais velhos. Fernando Alberto, que então tinha saído de casa para morar com o pastor, porque não aceitou o fato de virmos para a Igreja Católica. Então, Fernando, Márcia, Vladimir, Vivian, Susan, Alden e Marilene. Eu penso que eu não esqueci nenhum. Tantos filhos, 7 filhos. Que estavam, esses aí eram os filhos que Deus tinha dado e estavam em casa. Todos ali, com fome. Então nós dávamos chá de folha de laranjeira e eles diziam, vão dormir, durmam porque a fome passa. E a minha esposa, vá na cidade, peça para o padre vai nos ajudar, onde está a caridade deles? Eu falei, não vamos, porque o padre está conhecendo a gente há tão pouco tempo e vai dizer, será que não é aí um aproveitador que quer se aproveitar da igreja, pensando que vai se enriquecer aqui e vai se trabalhar? Não. Eu falei, Deus haverá de dar para nós o alimento. Então eu e minha esposa dobramos os joelhos das crianças e ficávamos orando, ó Senhor, tem misericórdia, pedindo para Deus que enviasse ali alguém para que nos desse alimento, que arranjasse, viesse alguém um emprego, daquelas inúmeras fichas que eu havia feito, que aparecesse alguém ali. E num desses dias, desses 2 ou 3 dias, disse, papai, eu não aguento de fome, mas meu maior desejo era comer um bom pedaço de marrom glacê. Marrom glacê é o doce preferido dela. E eu, sem muito pensar, disse para ele, olha Susan, vá no seu quarto, dobre o seu joelho e peça para a Virgem Maria. Nesta altura desse acontecimento, nós em casa já havíamos descoberto pela Bíblia as verdades, outras verdades da fé católica. Quais sejam? Outra segunda e maravilhosa descoberta, que temos uma mãe no céu, que no testamento de amor de Jesus Cristo no Calvário, nos deu a Virgem Maria para ser sua mãe. Tudo isso estava na nossa parte intelectual, na nossa mente. Faltava ver o coração. É incrível. Mas nós não rezamos a Ave Maria. Nós rezamos o Pai Nosso, o Credo, Glória, orações espontâneas, etc. Mas sentimos um grande bloqueio psicológico de rezar a Ave Maria, de pedir a Virgem Maria. Aí, talvez todos aqueles anos de pregações que ouvimos e aquilo que aprendemos contra a Virgem Maria. Seguramente isto. Havia aquele impedimento, faltava alguma coisa na nossa vida para aceitar a Virgem Maria de uma maneira mais firme, mais extraordinária, também no aspecto afetivo, emocional e tudo. Esse papai era muito expansiva, muito extrovertida, aliás é a única que é expansiva, porque lá em casa somos todos tímidos, inclusive eu, não parece, mas sou muito tímido. Ela disse, papai, eu vou agora no meu quarto e vou dobrar os joelhos e vou pedir para a Virgem Maria uma lata de marrom glacê. Eu quero ver se a Virgem Maria ouve a oração mesmo. Palavra de uma mocinha. E ela foi. Quando a minha esposa, que estava no outro cômodo, ouviu isso, veio e falou assim, meu bem, o que você fez? Nós não temos nem arroz, nem feijão para comer, e você ainda vai dizer para a Suza pedir para a Virgem Maria uma lata de marrom glacê? Ela não pode não receber e vai acontecer com ela o que já aconteceu para nós, a nossa família que é tão unida. E realmente, irmãos, eu não estou contando todas as minúcias do nosso itinerário religioso, todas as minúcias do que aconteceu para nós, porque a maior dor que eu senti foi o dia que esse pastor levou meu filho embora e disse para ele assim, vocês querem ir comigo para continuar com Jesus e ir para o céu, ou quer continuar com seu pai que apostatou e vai para o inferno? Ele levou meu filho. Vamos para o nosso quarto, vamos rezar. E entrei eu e ela no nosso quarto, dobrando. Deixe que a minha filha, por causa desse pedido, perca a sua irmã. Que seria praticamente o fundo da casa. Lá é um condomínio fechado. Minha casa ficava, ocupava um quarteirão, pegava ali a chácara, 3 ruas circundavam a minha casa. Alguém bate. Pedi para o meu filho, Aldo, veja quem é. A papai, tem alguém batendo. É um moço, e parece uma outra pessoa num carro. Abri o vitrô, como se fosse hoje, abri o vitrô da cozinha, olhei e vi um moço. Percebi logo que não era crente, que não era protestante. Por quê? Usava barba, estava sem gravata, calça jeans, uma camiseta, e percebi um crucifixo
que ele trazia ao pescoço. Dei a chave para meu filho e disse: meu filho, vai lá e abre o portão. Mas de quem é, abre o portão. Porque eu havia colocado um cadeado no portão. Já não aguentava mais discutir Bíblia com os meus colegas que eram pastores. Estava cansado. Gente, não gosto de discutir Bíblia, gosto de ler e estudar Bíblia. Agora vocês não sabem, a coisa mais difícil que tem é discutir Bíblia de barriga vazia. Para mim, disse: pastor Francisco, eu disse: sim, eu sou o padre José Carlos Bahia. Esta senhora então desceu do carro e ele a apresentou. Esta é a Maria Guilhermina Michele, a Mag. Nós viemos aqui fazer uma visita. Estávamos todos na varanda, eu, minha esposa e os filhos, quando essa senhora, então, virando-se para o padre, disse: Padre Carlos, diga para o pastor o que nós viemos fazer aqui. Aí ele virou-se para ela e disse: não, diga você, Deus falou com você, não foi comigo? Então, ela, muito encabulada, disse: olha, pastor, eu não quero que o senhor leve a mal, nem me interprete mal, nem pense mal de mim, mas eu vou contar-lhe o que aconteceu. Eu o conheci, assim, nessa época, então, nós já tínhamos sido recebidos para a igreja e tal, numa quinta-feira santa, recebemos Jesus, que foi uma experiência mais maravilhosa, levantar-se, então, do meu banco e atender o convite de Jesus. Felizes é pouco, felicíssimos, que existe um superlativo maior do que esse, do que felicíssimo, mais do que felicíssimo, é levantar-se e entrar na bendita fila, a fila da comunhão. Recebi então Jesus Cristo, foi uma festa, a igreja muito cheia, mesmo porque, lamentavelmente, Semana Santa, as igrejas enchem, são os católicos de Semana Santa. E estavam cheias também porque o padre havia propagado na cidade: venham ver aí o pastor que vai ser recebido na igreja com a sua família. Então tinha muita gente por lá. E essa mulher então diz: eu conheci o Senhor naquele dia. Mas antes que eu ainda continue esse assunto, gente, a coisa mais maravilhosa que o católico tem, a riqueza, é Jesus na Eucaristia. Que é incompreensível é os católicos não valorizarem mais esse Jesus maravilhoso da Eucaristia, adorar mais Jesus no sacrário, comungar mais vezes e adorar Jesus. Mas fica isso para uma outra oportunidade, a gente falar da nossa experiência com Cristo na Eucaristia. É como se Jesus estivesse de branco, de pé, com os braços abertos, e dissesse para mim: meu filho, há quanto tempo eu te esperava? Eu recebi Jesus na Eucaristia. Aí, voltando então à cena, esta senhora desconhecia-o no dia que o senhor estava com a sua família na quinta-feira santa. Não tive oportunidade de cumprimentá-lo, porque tinha muita gente lá que queria conhecer. Mas vou contar-lhe uma coisa, pastor Francisco. Posso chamá-lo assim? Pode? Esta noite que passou, que amanheceu hoje, eu tive um sonho ou pesadelo, não sei. Por 2 ou 3 vezes, nesse sonho, alguém me dizia: leve comida na casa do pastor Francisco. E eu levantei-me e disse para minha irmã Regina: Regina, sabe aquele pastor que nós vimos lá na quinta-feira santa? Ah, sim, o que tem ele com a família e tudo, o que tem ele? Pois olha, esta noite eu não dormi direito. Sonhei com este homem, alguém me dizendo que levasse comida da casa dele. A Regina e ela são da Renovação Carismática Católica. Então, ela me contou isso, a dona Mag me contou. Então, a irmã dela, a Regina, disse: pois então faça o seguinte, vá no supermercado, faça uma boa compra e leve para eles. Mas será que não vão interpretar mal? Você não tem convicção que foi Deus que falou? Faça isso, leve lá, explique para eles. Então, mas o extraordinário, amados irmãos, que quando ela disse assim: então o senhor não se ofende, eu trouxe alimento. Eu disse para minha senhora: foi realmente Deus que falou com a senhora, porque nós estamos aqui há 2 dias, não sei, 3 dias, como disse, estamos rezando, pedindo a Deus que nos mandasse alimento, nós estamos sem comer há dias. Aqui ela falou assim, ela olhou para o padre: então, e quando eu acabei de falar essas palavras, eu vejo como se fosse hoje. Só não me emociono tanto como eu me emocionava nas primeiras vezes que contava isto. Porque de tantas vezes que já contei. Ela estava fora do carro, nós ainda estávamos todos na varanda, ela ainda nem tinha tido oportunidade, sei lá porquê, tudo é mistério, tudo é graça de Deus, de convidá-los para adentrar a casa. Ela abriu a porta do carro, do lado do motorista, reclinou o banco, curvou-se para dentro do carro, dentro de uma das caixas, enfia as mãos,
tiro uma lata, olhando para a minha família, disse para minha filha Susan: e esta lata de doce foi Nossa Senhora que mandou para você. Amados irmãos, o que era aquela lata de doce? Uma lata de doce de marrom glacê. Quando ela deu, agora ainda sinto até um pouquinho de emoção, quando eu vi aquela lata de marrom glacê, a minha esposa, nós nos olhamos, eu virei para essa senhora e disse: minha senhora, a senhora também sonhou isso? Deus mandou a senhora dar uma lata de marrom glacê para a Suzy? Mas como eu falei assim, quase que aos gritos, ela assustou-se e disse: não, isso eu não sonhei, por quê? Aí eu disse: a minha filha pediu a Nossa Senhora uma lata de marrom glacê. E quando eu falei isto, o padre caiu dos joelhos, ela caiu dos joelhos, e nós começamos a chorar, nos abraçarmos e a rezarmos e agradecendo a Deus. Naquele momento houve um grande milagre na minha vida. Nossa Senhora, que estava na minha inteligência, veio também ao meu coração. Eu pude sentir o amor de uma mãe, de uma mãe que ouve oração, de uma mãe que atende os pedidos de uma menina e tem a delicadeza, não só de mandar muita carne, arroz, feijão, macarrão, açúcar, pó de café, óleo, tantas coisas que aquela mulher trouxe, mas teve a delicadeza de atender o pedido de uma menina que pediu uma lata de marrom glacê, não mandou uma lata de goiabada, mandou uma lata de marrom glacê. Quando eu vi a minha filha abraçada com a lata, ela levantou e entrou para dentro de casa, e eu fui atrás dela. Eu disse: minha filha, o que você vai fazer? Eu disse: papai, vou comer o doce. Eu disse: não coma, minha filha, vamos guardar como uma relíquia, como uma lembrança desse dia. Aí eu disse: papai, eu pedi para Nossa Senhora uma lata de marrom glacê para comer, e eu vou comer um pedaço de marrom glacê. E todos nós, até o padre e até a dona Mária, quiseram comer daquela bendita lata de marrom glacê, porque aquela lata de marrom glacê veio como um presente do céu, um presente de nossa mãezinha querida, da nossa mãezinha do céu. E aí aquela família teve um encontro com Maria Santíssima, um encontro com nossa mãe do céu. Meus amados irmãos, como é bom descobrirmos que não somos órfãos de mãe, que temos uma mamãe no céu que nos ama, que intercede por nós e que atende com delicadeza os nossos pedidos. A minha maior alegria hoje é falar das glórias da Virgem Maria, escrever sobre Nossa Senhora, testemunhar sobre a nossa mãezinha do céu. Meus amados irmãos, não deixem que o diabo lhe ponha dúvidas nesses últimos tempos, tem semeado dúvidas e discórdias, tem atacado ferozmente a nossa mãezinha do céu. Vamos ficar firmes, porque quem descobre Maria encontra-se com Jesus Cristo. E quando descobri Nossa Senhora, passei a amar mais Jesus. Ela me levou mais para Jesus, mais para a Santíssima Trindade. A Bíblia se tornou um livro maravilhoso, mais maravilhoso para mim, pedido de Nossa Senhora. Fazei tudo quanto Ele e meu Filho Jesus nos disser. Deus os abençoe, rezem por mim, rezem pela minha família. Obrigado. Eu quero dizer que a partir desse momento, a minha vida se transformou de uma maneira extraordinária. A vida da minha esposa, dos meus filhos. Mas certamente alguém deve estar perguntando: e aquele filho que foi embora? O que aconteceu com o Alberto? Eu estava quase esquecendo de contar isso. Na quinta-feira santa de 1983, a igreja repleta. Eu então recebi Jesus na Eucaristia. O céu veio morar em mim e eu fui morar no céu naquela hora. Mas depois da celebração da Santa Missa, quis o Monsenhor Lédio, a pedido do bispo, apresentar a mim e a minha família a toda a igreja. A igreja matriz de São João Batista estava repleta. E quando ele chamou-nos lá para a frente, subimos os degraus ali que dão acesso ao altar. Qual foi a minha enorme alegria quando eu, virando-me para o povo, pude divisar lá no fundo da igreja, de pé, o meu filho Alberto. Olhei para ele, ele olhou para mim e acenou com a sua mão. Jesus trouxe de volta o meu filho. Nosso Senhor uniu de novo aquela família. Que alegria! Foi 2 grandes presentes. Receber Jesus no coração e receber de volta o meu filho Alberto. E aí, depois da missa, meu filho Alberto disse: papai, eu não entendo, mas eu quero voltar para casa. O senhor me perdoe por eu ter negado o senhor saindo de casa.
mas eu quero voltar. Ainda não entendo porque o senhor se fez católico, mas sinto uma grande alegria nesse dia também. Não sei o que o senhor experimentou nessa hora, mas sinto uma grande alegria. E eu voltei. Voltei porque não aguentava mais. Fui morar com o pastor Guilherme e no domingo passado, na escola dominical, quando levantou-se um diácono e perguntou: pastor Guilherme, por que o pastor Francisco se tornou católico? Ele então respondeu publicamente: porque o pastor Francisco se tornou, ele apostatou da fé e foi para a igreja católica porque está ganhando rios de dinheiro. E eu sabia que o senhor estava passando necessidade, porque eu recebi carta da Vivian me contando o que o senhor estava passando e que a nossa família estava passando. Eu levantei-me então na igreja e disse: pastor Guilherme, não é verdade. Meu pai está passando dificuldades porque eu recebi carta da minha irmã. Ele não está empregado, não está ganhando dinheiro na igreja de forma alguma. Ele deixou a igreja, também não entendo e não concordo. Deixou a igreja batista. Mas tenho convicção de que ele não deixou Cristo, porque o papai é um homem que ama muito a nosso Senhor Jesus Cristo. E esse pastor, felizmente eu digo, disse para ele, meu filho contou-me esses detalhes: olha, você também está querendo seguir seu pai? Então você pega as suas coisas e vai embora, volta para a casa dele. Então eu disse para ele: pois eu, para ouvir mentiras aqui contra meu pai, não vou aceitar. Eu vou arrumar a minha mala. E foi primeiro para a casa da minha irmã e voltou nesse dia. Não sabia que nós iríamos ali ter aquela festa da Quinta-feira Santa. Ele voltou para casa e nós então pudemos compartilhar. Aconteceu várias coisas depois, mas coisa maravilhosa. Tornei-me diácono da Igreja Católica Apostólica Romana e hoje sou diácono da Virgem Maria a serviço de Jesus Cristo, nosso Senhor. E tenho andado aonde me convidam para falar do maravilhoso Jesus, de nossa querida Mãezinha do Céu. Vamos rezar agora e vamos com muita fé, com muita confiança. Vamos descansar no maternal e imaculado coração de Nossa Senhora e vamos rezar a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apostolica me